Você está com o material aí? Consegue ler? Então puxa aí e lê pra gente o Sem Mimimi. O Espírito Santo é doce e amoroso. Ele é paciente e compassivo. Ele é cheio de misericórdia e perdão. O discipulador também deve ser assim. O discipulado não é forçar alguém a fazer algo. Devemos confiar que é o Espírito que faz a obra na vida das pessoas. Temos que vencer a tentação de forçar alguém a mudar. Porém, por mais amoroso que seja a pessoa que irá te discipular, algumas verdades da palavra de Deus irão doer. Nesse relacionamento de seguir a Jesus juntos, é imprescindível haver correções, ajustes e confrontos. Na maioria das vezes, nem precisam ser ditos, pois a própria palavra irá bater com força contra o nosso egoísmo, nossa carnalidade e até contra a nossa religiosidade. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Continua? Pode continuar. A palavra machuca, arde, dói, mas depois de tudo isso, ela liberta e traz vida. Diante disso tudo, você precisa ser humilde para ouvir a palavra. Não é para receber com ira, porque foi Deus que colocou essa pessoa em sua vida e você precisa confiar que é Deus que está guiando isso tudo. O discipulador deve ser um exemplo para o discípulo, mas ele não é perfeito e irá errar. Isso não é motivo para romper a aliança e desistir, mas é a oportunidade de, junto com o Espírito Santo, procurar ajudar seu irmão a ser mais parecido com Cristo. Você deve corrigir em amor o seu discípulo, e ele não pode ser orgulhoso e não aceitar a correção. Sempre lembrando que a correção é para levar a pessoa para mais próxima de Deus e não para mostrar que está certo. Muito bem. Só corrigindo, aí você deve corrigir em amor o seu discipulador. Então já está abrindo a hipótese que a pessoa que está ensinando pode errar e você está deixando aberto para ela que ela pode te confrontar em amor, sim. Não pode enxergar o discipulado de cima para baixo, beleza, gente? Então quando for falar sem mimimi, é para os dois lados. É para o discipulador e é para a pessoa que é discípulo. Na verdade os dois são discípulos, mas é só o nome que a gente está dando. Então você tem que deixar claro para ela que você deve corrigir em amor o seu discipulador. Em amor, mas tem que corrigir. Às vezes a gente fala assim, nossa, acabei de começar o discipulado, sei lá, começou o discipulado. E aí, acabou o discipulado, você sai para fora, naquele dia você não está na bênção, você não está vigiando, está na carne, você está no carro, e aí no carro você dá uma fechada em alguém, dá uma fechada em você, você briga com a pessoa, fica bravo, xinga no trânsito. O seu discípulo está do lado. Ele pode ou não pode falar para você que você está errado em fazer isso? Ele deve. Ele deve. E você tem que reagir do jeito certo. Abaixar a cabeça e falar assim, irmão, me perdoa. Eu estou errado. Não é esse o jeito que Jesus faz mesmo. Você me perdoa? E segue. É bom não ficar sempre dando mancada, né? Mas se der, seja humilde para também ouvir a correção. Existe alguma coisa que impede? A impressão que dá é que esse discípulo é da pessoa. Não é, lembra? É de Jesus. Existe alguma ocasião excepcional que faz a gente poder desistir do discipulado? Tem ou não? Tem. Então vou dar um exemplo. Eu sou casado com a minha esposa e eu estou discipulando algumas pessoas. E se Deus me livre, eu caio em adultério. Eu não posso mais discipular, gente. Eu vou ter que parar para ser cuidado, tratado, me arrepender. O que eu vou passar de Cristo? Não quer dizer que aquelas pessoas não podem me amar, não podem me visitar, não podem vir orar por mim, elas precisam me tratar como alguém que está com lepra. Mas não dá. Entendeu? Então, tem alguns tipos de pecados. Pecado é pecado, a gente tem que tratar como pecado. Mas tem alguns pecados que eles ferem o corpo. E aí não tem o que fazer.
Aí não tem essa, vamos pegar esse discípulo daqui, não precisa mais discipular esse e esse, mas nós vamos mandar você em outro lugar, que daí dá para você discipular que ninguém conhece a sua história. Não. A pergunta que a gente vai fazer daí, seja para pastor, discipulador, quem for, é essa: será que você precisa voltar a exercer esse papel de liderança? Eu acho que não. Você pode ser só membro. O que tem? Né? Então, esse é um ponto. Então, existe, sim, coisas excepcionais, mas não é por qualquer coisa. Meu discipulador me confrontou, não gostei, não quero outro. Não é assim, vamos tratar. Né? Meu discipulador cometeu um erro, beleza. Você já perdoou, já conversou? Já conversei. Então, continua. Você está achando que aqui é loja? Não. Continua. Também não pode ter... O que não pode ter? Inconstância. Sem inconstância. Então, a gente não pode ter discípula. Se a gente tiver inconstância, não vai dar certo. A gente começar e parar, vai dar ruim. Você está tentando encenar, né, amor? Eu vi. Fica tranquila. Vou pedir para você ler, então, sem inconstância, vai. Para dar certo, o discipulado é importante acontecer sempre. De preferência 1 vez por semana, com uma duração de no máximo 1h30 para não ficar cansativo. O que acontece de vez em quando não faz falta. O que acontece sempre é indispensável. Escolham o dia e o horário e sejam fiéis a isso. Priorize o discipulado, não desmarque por estar cansado ou por estar desanimado. Evite marcar compromissos no mesmo dia e seja pontual. Isso mostra que você honra o Senhor e honra a vida um do outro. Gente, comece a fazer discipulado e na outra semana vai começar a aparecer vários compromissos. Gente convidando você para coisas que nunca convidou. Você esquece e marca coisa no memorário. O que você tem que fazer? Desmarca o que você marcou e fica no discipulado. Por quê? Se não é constante, se começa a acontecer muito de vez em quando, não faz falta. Então tem que ter uma disciplina. Quando eu falo discipulado, o discipulado em si não é esse estudo de 1h30, tá, gente? Esse estudo é o início, igual a junta é o início de uma comunhão mais profunda, o discipulado é o início de uma vida na vida. A gente vai falar isso mais pra frente. Mas esse estudo de 1h30 não pode acontecer de vez em quando. Da mesma forma que a vida na vida também não pode acontecer de vez em quando. Senão não faz falta, tá bom? E aí também tem que falar pra você, minha discípula, que não pode ser relaxado, sabe? Vai ter algumas coisinhas que você vai precisar fazer, ler e tal. E não pode chegar na hora e fazer cara de pão que caiu com manteiga caiu no chão, né? Eu esqueci. Era para fazer isso? Não é quinta série, não é escola, ensino médio, não é... até perdão pro pessoal do ensino médio, né? Porque eles são bons. Mas tô falando, sabe, criançada, relaxada na escola. Eu não sabia. Não. Você sabia, não dê desculpa. Deixa certo, não pode ter relaxo. Uma vez, de vez em nunca, a pessoa esqueceu alguma coisa, ótimo, seja amoroso e tal. Mas começar muito, aí você já tem que dar um break. Tem que corrigir a pessoa, porque ela está sendo relaxada. E o negócio é sério. Outro ponto. Tem gente que não sabe ler e não sabe escrever. Ela não vai se fazer discipulado, ou ela tem muita dificuldade. E aí, o que a gente vai fazer? Vou ajudar ela. Você tem para escrever? Deixa eu te ajudar. Mas vai demorar muito. Discipulado. Por isso que não pode discipular um monte de gente. Às vezes você discipular um bem discipulado já está bom. Já é o que Deus quer. Beleza? Se a pessoa... Às vezes tem gente que tem dificuldade para leitura e tal. Você vai ajudar ela. Beleza? E isso vai forjando a gente também. Conclusão. Então, para finalizar essa primeira parte. No início, dissemos que discipulado não é passar lições, mas passar vida. Não é, amor? O encontro para aprender as lições acontece uma vez por semana. Mas o discipulado é a vida na vida durante a semana. Beleza, gente? Então você tem que falar para ela: olha, o estudo mas a gente vai estar junto durante a semana. É importante vocês conviverem juntos para que o discípulo não aprenda só na teoria o que é seguir a Jesus. Mas veja na prática como você trata seu cônjuge. Como que ele vai ver na prática como você trata seu cônjuge? Você chamar ele para ir na sua casa. Beleza? Estou dando um exemplo para quem é casado. Como você cria seus filhos. Como que ele vai saber como você cria seus filhos? Se ele estiver na sua casa, ele vê. Como você faz negócios. E como você vive a vida comum. Você tem que mostrar para ele na prática como é
ser um discípulo de Jesus na vida. Beleza? Um lugar muito fácil para poder viver isso aqui é no trabalho. Brigamos com o Bruninho lá no Hyundai, pregou o evangelho para alguém se converteu. Se essa pessoa continuar trabalhando lá e ele também, eles estiverem juntos, é muito mais fácil. Eu vivi isso no Conselho Tutelar com o Beto. Nossa, tá todo dia junto, é meio que obrigado a estar junto, né? Mas vocês percebem que, assim, ó, é mais fácil. Mas como a gente às vezes é negligente, porque coisas no trabalho a gente não vai voltar. Mas às vezes para fazer discípulo, tá difícil, tá corrido, né? Então a gente tem que ter um esforço desse, se a pessoa não trabalha com você. Você vai ter que... Vamos tomar um café em casa. Que mais exemplos nós podemos dar, irmãos? Na prática, para que a pessoa possa fazer parte da sua vida. Por exemplo, eu fiquei doente esses dias. Eu mandei mensagem para várias pessoas e mandei para o Juan. O Juan Pablo falou assim, eu vou ir aí te visitar. E ele veio. Ficou uns 40 minutos lá. Junto, batendo papo e tal. Não sei se ele estava com um monte de coisa para fazer ou não. Mas ele foi. Ele foi disciplinado. Às vezes no começo a gente vai precisar ser disciplinado nisso. Às vezes vai incomodar um pouquinho a outra pessoa no começo, porque está formando aquilo. Depois vira e também abre espaço. Todo dia a pessoa vai estar na minha casa? Não, porque quando se começar a exagerar, aí o discipulado também abre espaço para sinceridade. Olha, essa semana eu não posso te receber, porque eu vou ter que ficar com a minha esposa aqui em casa, tá? A gente vai ter um tempo nosso, mas não vou poder te receber. Já aconteceu o caso de alguns meninos se aproximar de mim e eu ter que ser honesto, falar, eu não vou poder, essa semana eu não posso. E na hora a pessoa fica chateado. Mas não tem problema, isso faz parte do discipulado mesmo. Com muito amor você vai falar que não pode. Muitas coisas eu não escrevi aqui, porque ao longo da jornada você irá aprendendo. E aí tem um desafio da semana. Qual que é o desafio da semana? Ela lê o custo do discipulado. Onde está escrito? Lucas 14, do 25 ao 33. Então ela vai ler essa passagem. Olha que coisinha simples para ela fazer. A liçãozinha de casa dela. Aí é importante você fazer também. Então já tem lição para casa para semana que vem, viu, irmãos? Você vai ter um monte de lição, inclusive. Após a leitura, o que você precisará renunciar para viver o discipulado de Cristo? Você vai falar para ela, você vai ler esse texto e você vai ver o que você precisa renunciar. Ela vai escrever lá. Beleza? Fechou, gente? Essa é a introdução. Agora eu preciso que vocês tirem dúvidas sobre essa introdução. Sobre esse começo. Levantem questões. Eu não tenho essa dúvida, já sei a resposta, mas essa aqui é uma pergunta que eu acho que vai ser válida para essa introdução, para esse começo. Vamos lá. Dúvidas. Se tiver alguma dúvida na live, você está de olho na live, Gui? Se alguém tiver lá na live, quiser fazer uma pergunta sobre essa introdução, falem, por favor. Vamos lá. A Débora também está na live, né? Que é a nossa aluna aqui, hoje ela não pôde vir. Tiver alguma dúvida sobre essa introdução, o que eu faço? Isso aqui. Se a pessoa falar isso, vamos lá. Ninguém está com dúvida, gente? Meu Deus, então estamos bem demais. A irmã Nilza. Irmã Nilza, pega o microfone, liga ele e fala nele para que as outras pessoas também possam ouvir, tá bom? Deixa bem pertinho da boca. Pode ligar ele. Isso. Quando que eu vou sentir que já pode parar? O discipulado que acabou. Muito bem. Que pergunta legal. O discipulado é para sempre? Eu vou ser discípulo o relacionamento com a pessoa nunca vai parar, porque vocês são parte do corpo de Cristo. Isso nunca vai mudar. Mas a ideia é exatamente que a pessoa não seja meu discípulo a vida toda. Eu vim de contexto onde o pastor ou o líder gostava de... Esse é o meu discípulo, o Vinícius é o meu discípulo. E aí 10 anos, é o meu discípulo. Se ele é só o seu discípulo, você não está fazendo discipulado de Cristo. Depois de 10 anos, o discipulado começa como discípulo e ele vai culminar em amizade. Ele é seu amigo, ele ficou tão de Deus, você levou ele tanto para Cristo, como Barnabé. Chegou um momento que ele foi discipulado por Paulo. Ele falou, Paulo, toma a frente aí. A gente aprendeu isso na primeira turma. Vocês lembram disso? Então quando que acaba o discipulado? Quando o Vinícius se torna amigo. Ele já não é amigo agora? Pode ser. Mas nós nos tornamos tão parecidos com Jesus, que agora não tem muito mais essa de meu discipulador. Não tem isso. Existe uma honra, um carinho, mas nós somos irmãos. Nós somos amigos. O Vinícius tem a capacidade de me exortar, de ministrar no meu coração também, de continuar amigo.
A gente amadureceu em Cristo. E ele vai estar fazendo outros discípulos. Você entende? Não quer dizer que vai abandonar a pessoa. Ó, acabou o discipulado, deu as 12 lições aqui. Chega, tá? Agora você já está preparado. Vai, cuida da sua vida. Não. Vai continuar. Essas 12 lições são um pretexto para que haja vida. Beleza? Você entendeu, Nilson? Então, quando você para de dar discipulado para aquela pessoa, talvez você vai parar de dar certos estudos. Talvez vai chegar algum discipulado que vocês vão fazer para ler junto como amigo. Os dois vão estar aprendendo. Não vai ter aquele negócio de, olha, tal situação. Vai ter situação que aquela pessoa que foi um dia seu discípulo, em alguma área, ela se especializou, ela tem graça de Deus para algum assunto. Sei lá, digamos que o Bruninho tem graça de Deus para falar de casamento. E eu discipulei ele por um tempo. Mas nós somos amigos e ele pode ministrar na minha vida. Eu posso falar, Bruninho, eu estou com dificuldade nessa área aqui no meu casamento, irmão. E ele vir assim com a graça de Deus naquele assunto. Vocês estão entendendo, gente? Então, existe hierarquia na igreja, existe, né, pastores, presbíteros, a Bíblia fala de bispos, mas ela é muito mais servil do que de uma autoridade de nome só, de nomenclatura. Olha, somos o pastor e as pessoas são subalterno. Não é isso. A gente sabe que o discipulado bíblico não fala disso. Por isso que não pode, no começo a gente falou, não pode manipular as pessoas. Leva para Jesus. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Amém? Para você e para a pessoa. Meu amor, fica à vontade. Pode ser que até chegar nesse nível de amizade demore 1 ano, mas pode ser que demore 5, demore 10. Com cada pessoa muda, né? Mas algo que é importante, todo mundo tem em mente, é de não começar uma caminhada de discipulado com alguém já esperando pelo dia em que esse momento da amizade vai chegar. Porque se você começa já esperando isso, você vai reproduzir essa sua ansiedade, essa sua pressa, no seu relacionamento com a pessoa. Ao invés de desfrutar desse processo, sabe? Então, se eu já estou com pressa pelo dia em que eu vou poder parar de discipular ela, quando eu estiver nos encontros, eu vou reproduzir essa pressa nas nossas conversas, então vou responder rápido. Eu não vou ter paciência, amabilidade, assim como Jesus, quando a pessoa falhar com muita frequência, porque, nossa, que droga, você ainda não amadureceu nisso? Vamos logo, a gente tem que terminar logo esse nosso discipulado, você tem que chegar num nível de maturidade rápido. Estou com pressa, vamos. Então, já começar essa jornada com a mentalidade de esperando muito, né, que esse dia chegue, pode atrapalhar. Claro que é importante ter em mente, foi uma ótima pergunta, inclusive, mas é só a gente lembrar de não deixar que isso impulsione o discipulado, porque o objetivo não é ter um resultado terreno somente. A gente está na era dos resultados, né? Mas não é só ter um resultado como se isso fosse validar a nossa identidade, validar o nosso valor, ou mostrar para os outros que nós somos bons discipuladores. Mas é formar Cristo na outra pessoa. E daí pode ser que demore. Então, tá tudo bem demorar. Não tem problema nenhum. Uma hora vai chegar. Se a gente discipular bem, fizer o nosso papel de reproduzir a vida de Cristo, de se entregar pelo outro assim como Cristo se entregou, uma hora esse resultado vai chegar. Não precisa ter pressa.